Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio, nosso primeiro podcast da Discover Talks, um podcast que a gente vai conversar sobre tecnologia, sobre inovação, sobre processos, sobre negócios e, claro, sobre transformação digital. Hoje, diretamente aqui do estúdio da Cast em São Paulo, aliás, nosso agradecimento à Cast e à parceria, para a gente falar de um tema que é super relevante, pauta de toda a diretoria. Tá na mesa, tá na parede, tá no site, bem do lado ali de missão, visão e valores, que é Customer Experience e Customer Success. Eu sou Pércio Cunha, sou gerente de contas na Discover e hoje aqui para a gente conversar sobre esse tema super relevante, eu estou aqui com Heloísa Bueno, que é coordenadora de Customer Success e governança. Seja muito bem-vinda, Heloísa, obrigado pela participação. Obrigada, Pércio. Obrigada, pessoal da Discover. É muito gratificante esse convite, nessa parceria aqui, que a gente já vem firmando juntos os projetos, essa parceria de longos anos. Estamos juntos aí. Vamos conversar bastante sobre esse tema hoje. Vamos. E apresento Rafael Toledo, que é gerente de projetos sênior na Discover. Rafa, você já perdeu a conta de quantos projetos de CX você já tocou na vida, né? Seja como gerente de projetos ou dos momentos que você viveu ali do lado do cliente também, como head de CX, enfim, bastante coisa, né? Sim, bastante, desde 2014 nisso. Obrigado pelo convite. Obrigado, Elô, por estar aqui com a gente. Acho que a ideia aqui é a gente trocar bastante figurinha e trazer mais à tona esse assunto. Maravilha. A gente vai conversar, o tema do nosso podcast hoje é CX não é canal, é ecossistema, mas antes da gente aprofundar no tema, eu vou pedir para vocês, já se apresentaram, mas conta um pouquinho aí da trajetória profissional de vocês. Claro, bom, então para quem não me conhece, eu sou Heloísa Bueno, trabalho aqui na Cast há 4 anos. Hoje eu sou coordenadora da área de Customer Success e de governança, né, de Delivery SAP. Bom, estou inserida no ecossistema SAP já faz uns 5 anos, há 2 anos focada com Customer Success. E Rafa, conta um pouquinho aí da sua trajetória. Bom, comecei em 2014, atuando com e-commerce. Tinha sido a minha primeira experiência, inclusive, num e-commerce que se vendia tênis pela internet. Naquela época, se vendia tênis pela internet. Sim. E 10 anos depois, nasceu a palavra disruptivo, né? Sim, mais ou menos. Disruptivo, mindset, todas as outras que a gente já conhece, né? E de lá para cá, eu venho atuando bem forte com a solução, com algumas soluções de CX, mas mais especificamente com e-commerce. Ô, Rafa, então com essa bagagem aí de quase 12 anos de projetos e experiência em Customer Experience, o que você viu que mudou de lá para cá? Como é que as empresas e as pessoas olhavam para CX e como é que elas olham hoje? Acho que a principal mudança, Pércio, é com relação à ótica em si de CX. Eu acho que antigamente as pessoas enxergavam muito CX como um departamento, como uma área de atendimento, de suporte ao cliente. Eu acho que a principal mudança, na verdade, é uma questão de ótica mesmo com relação ao CX. Porque antigamente a gente enxergava CX muito voltado, muito como uma responsabilidade de um departamento, de uma área dentro da empresa, somente aquela, né? Muito voltada para atendimento, inclusive. E hoje a gente entende que a CX, na verdade, é uma jornada. Inclusive, essa jornada ela começa muito antes ali da venda e continua depois dela. O cliente está avaliando a empresa, ele está avaliando a experiência quando ele faz uma busca, quando olha a revisão, quando ele olha Reclame Aqui. E, obviamente, uma depois, avaliação de alguém que comprou um produto ou serviço, né? Exatamente. São dados, né? Riqueza de dados que ele avalia antes. E, obviamente, até ele receber o produto. E eu diria que além disso depois, né? Então, ele recebeu o produto, ele vai testar o produto, ele vai entender a qualidade daquele produto, porque ele pode precisar de um suporte depois disso. Então, começa antes e vai bem depois da venda. Então, o Pércio do passado lá, o Pércio cliente, né? Ele estava muito mais focado, talvez porque era a bola da vez, era o que tinha na questão de atendimento, de saque, né, de tentar resolver uma situação de pós-atendimento. E hoje, isso, tema do nosso podcast, é um ecossistema, né? Exato. O Pércio de hoje, ele não quer saber se a empresa ela está separada por vendas, por marketing, por logística, enfim, e cada uma ali com as suas metas e seus desafios, inclusive seus próprios canais.
mas o Pércio ele enxerga uma empresa como um todo, né? Uma jornada única. Então, você sai de uma situação muito mais de atendimento para um momento de experiência, de sentimento, aquilo que está tocando realmente o coração da gente, aproximando ou não você de uma marca, de um produto ou de um serviço. E quando a gente fala de Customer Success, eu tenho para mim que não muito tempo atrás, a gente vai fazer uma reunião para falar de Customer Success. E, dependente do departamento, pode ser TI, pode ser negócio, pode ser marketing, que você está apoiando eles numa estratégia e viam como assim, putz, tem mais uma reunião ali com a Customer Success para falar de estratégia, para falar de metodologia, para falar de adoção. O circo pegando fogo, como pega fogo todo tempo, né? TI está pegando fogo, o negócio está pegando fogo, tem meta, um monte de coisa, e viam essa figura, essa pessoa, esse processo como algo que, nossa, vai me atrapalhar o meu dia. Mas hoje, eu vejo em muitos clientes já um nível de maturidade muito interessante, ou seja, eles já enxergam Customer Success como parte do processo que lá no final vai ajudar na jornada, nessa percepção de CX. É mais ou menos por aí? Exatamente por aí. É engraçado que não foge muito, né, do que é o Customer Experience e como era visto no passado e como é visto agora, né? Então, o Customer Success no passado, não muito distante, né? Ele era visto como um suporte quando realmente tudo estava pegando fogo na operação do cliente, né? E agora o Customer Success ele já está fazendo parte do ecossistema do cliente na sua operação. Então, hoje, antigamente nem se falava dessa questão de Customer Success fazer cadência com o cliente, cuidar da adoção, cuidar da estratégia. Era literalmente o Customer Success é suporte. Resolver BO. Resolver BO, apagar o incêndio. Cadê meu produto que não chegou? Cadê o boleto? Né? Exatamente. Então, nesses 2 anos que eu venho trabalhando com Customer Success, a maturidade que eu vejo dos clientes junto com nós parceiros é justamente essa no sentido de não ver mais o Customer Success como uma área de suporte, mas sim um verdadeiro parceiro para montar a estratégia de estar acompanhando a sua jornada ali, tanto no RP, né, junto com a SAP, cuidando dessa adoção, desse consumo que hoje os clientes têm tanta preocupação. Aliás, bem lembrado que você comentou de RP, SAP, né, a Cast super conhecida, né, como uma consultoria de implementação e de suporte todo o seu trabalho de Customer Success. E a Discover, a Cash está com 36 anos? 36. E a Discover fez 30 anos esse ano. A gente também trabalha com o portfólio da SAP, mais voltado para Customer Experience, né? Plataforma de e-commerce, de marketing, de CRM, força de vendas ali na rua, pós-atendimento, enfim, essa jornada integrada, né? Fazendo o nosso primeiro podcast, o primeiro episódio do Discover Talks. E, pasme, vou contar um caos, porque sempre tem um caos para contar. Infelizmente tem um caos para contar, e eu sei que você que está aí do outro lado deve ter vários causos para contar. Quando a gente tira o crachá, né, de que trabalha como gerente de venda, você tira o seu crachá de Customer Success, o Rafael tira o crachá de gerente de projeto, e a gente vira o quê? Ser humaninhos normais que fazem compras. Consumidor, né? Cliente. E a régua subindo, né? E a paciência caindo, né? O nível de paciência diminuiu e o nível de exigência aumentou, né? Domingão, eu estava lá em casa, devidamente com meu pijama, deitado na cama, com o cobertor, com a pipoca para assistir o meu Netflix, né? Tava frio pra caramba em São Paulo, graças a Deus hoje está um pouco melhor. E à tarde, eu entrei num aplicativo de compras de um supermercado conhecido na cidade. E maravilha, fiz lá minha compra bonitinho, coloquei os produtos no carrinho, ó, que bonitinha a fruta, tá tudo lindo, sabe? A jornada legal, sem ruptura. Bota no carrinho, vai, tem cupom, não tem, forma de pagamento. E aí eu fui agendar a entrega. Eu agendei a entrega para segunda-feira, das 18 às 21 horas. Uma compra que eu fiz para fazer a jantinha da semana. E aí, como eu falei, eu estava deitado, né? Imagina a cena, né? De pijama, vendo meu Netflix, corpo em estado de relaxamento. De repente, toca o interfone. Fui atender o interfone, o que é? Chegou a minha encomenda com os meus produtos do supermercado.
que era para segunda-feira, chegou no domingo, 9h30 da noite. Então, taca eu tirar meu pijama, colocar uma roupa, descer no frio, Preocupado com o entregador esperando. pegar as coisas lá, voltar para casa, porque daí eu volto para casa, tinha perecível, então eu tenho que guardar as coisas na geladeira, guardar as compras, deixar tudo bonitinho, para daí eu recolocar o meu pijama e voltar para aquele meu momento, que eu já tinha desenhado aquele momento da minha vida. Por isso que eu pedi para entregar segunda, porque senão eu estaria ali esperando a compra. Então, olha como é interessante. Para alguns clientes, isso pode ser... Nossa, eu adorei a experiência deles, que eles me surpreenderam com uma entrega Uma um dia antes. proatividade maravilhosa, né? Para outros, que foi o meu caso, quebrou a minha expectativa, frustrou. Teve um agendamento, a gente tinha um combinado. Esse combinado ele não aconteceu. O aplicativo é maravilhoso. Tem uma equipe de marketing, tem uma equipe de venda, tem uma equipe de trade, tem logística, tem operações. O que aconteceu que eu recebi esse produto antes? Porque eu não estou olhando essa empresa com diversos canais. Eu estou olhando essa empresa como única, né? E aí, o que passa na minha cabeça hoje? Hoje que a próxima compra que eu fizer, talvez eu faça com outro aplicativo de um outro supermercado. E as empresas estão investindo e devem continuar investindo milhões, né, em engajamento, em marketing, em processos, em operação, em logística, mas aí vem um negócio que quebra aqui no coração, né? Exato. Quebra o sentimento, né? Teve sucesso, você alcançou aquilo que você comprou, né? Que eram os produtos que você adquiriu, veio tudo certinho, com um tempo antes, né? Mas chegou, o sucesso estava ali das compras, mas o seu sentimento como cliente com relação ao que você havia combinado com a empresa foi quebrado. Foi quebrado. Né? Porque você havia agendado que chegasse na segunda, mas eles não cumpriram. Então, o sentimento como consumidor foi de frustração. Mas o sucesso do produto que você adquiriu foi tudo certo, né? E aqui a gente tem muito claro o que é a diferença do Customer Experience com o Customer Success, né? Que o Customer Experience, ele cuida realmente desse sentimento do cliente, né? Essa jornada, no sentido de como o meu cliente se sentiu realizando essa compra. Já o Customer Success, não, ele já se preocupa com o que o cliente está alcançando, né? Como que está ali a estratégia dele com relação ao produto que ele comprou, né? O produto que ele comprou atingiu a expectativa dele, né? Ele está conseguindo utilizar da melhor forma. Então, é bacana a gente trazer essa diferença, né? Fica muito nítido, né? Exato, porque as pessoas acham que é a mesma coisa. CX é a mesma coisa que Customer Success, mas não. Eles se complementam, eles andam juntos, mas são áreas diferentes que estão ali com o bem comum, que é o cliente, né? Tanto a experiência quanto o sucesso do cliente andando junto. E quando a gente fala dessa minha experiência, e vocês devem ter zilhões de outras, né? Infelizmente, existem nessas quebras, né, de percepção, e por isso que está todo mundo investindo dinheiro, tempo, olhando para tecnologia como um habilitador, olhando para pessoas, olhando para processos, né? Para efetivamente colocar o cliente no centro e não só ser aquele painel de entrada de churrascaria, sabe? Trabalhamos bem para servir sempre. Sim. Rafa, e falando um pouquinho de CX, aí você comenta um pouquinho de Customer Success. De jornada fragmentada para ecossistema, né? O que você tem aprendido, visto, ensinado com a sua experiência em gestão de projetos de CX? Acho que ao longo dos últimos anos a gente percebeu que o mercado ele confundiu digitalização com experiência. Então, muitas empresas começaram a criar vários canais. Então, vou colocar um portal, vou criar um aplicativo, vou colocar um chatbot, uma IA. E no final do dia, no final das contas, na verdade, você só está colocando o canal. E, por exemplo, o Pércio, consumidor de domingo, se tivesse que resolver um problema, ele não levantaria do sofá pensando, eu quero resolver meu problema por um chatbot, ou eu quero resolver um problema por um IA ou pelo aplicativo. Você quer resolver o seu problema. Independente do canal. O canal é a forma de entrada, é a primeira interação que a gente tem. Ecossistema é a continuidade disso, é o contexto disso tudo, tá? Então, assim, canal é onde você escolhe por qual meio você escolhe ser atendido, e ecossistema é a orquestração de um monte de coisa, dentre elas
o aplicativo tem as suas informações, se você liga no suporte, ele tem o seu histórico, se você entra no site, tem o seu pedido lá, o RP está conectado. Então, quando a gente fala de ecossistema, é a integração e orquestração disso tudo junto. E quem está lidando com aquela situação ali na ponta, né? Seja o atendente ou mesmo a informação ali no portal do cliente, a gente está falando de ter uma visão 360, né? Uhum. Aí tem pedaço do Perso no CRM, tem pedaço do Perso no RP, tem pedaço do Perso lá na solução de marketing. Cada uma com a sua verdade, Cada né? uma com a sua verdade, cada um com a tua meta, cada um olhando, né, para suas ações, né? E pouca conversa entre áreas, o que alguns gerentes ou head de CX vão chamar de silos organizacionais, né? Você tem áreas que não se conversam ou têm metas diferentes e não interagem. Você tem empresas que estão crescendo e, eventualmente, vão passar pelo desafio de lidar com legado e, ao mesmo tempo, com novas tecnologias. E tudo isso vai impactar no que a gente chama de jornada única do cliente, né? Eu não quero saber. O cliente não quer saber. Não quero saber. Se dentro o que da empresa aconteceu. não estão se conversando nem nada, né? Ele mandou lá no canal, meu problema foi esse. Agora, se foi logística, se foi atendimento do cliente, se foi erro na plataforma. A régua está subindo e se você não me atender bem, eu vou procurar outro lugar. Simples Exato. assim, né? Exatamente. E é engraçado isso, porque quando a gente fala de ecossistema dentro do Customer Success, não é diferente, né? Olhando aqui para o dia a dia do Customer Success aqui nosso, né, na Cash, voltado para os produtos SAP, a gente procura e a gente preza muito para ser um ecossistema mesmo, onde o cliente esteja no centro e a gente tem uma visão 360 do cliente, justamente para o cliente não ter esse sentimento de, nossa, estou perdido, né? A arquitetura não conversa com o meu time de projeto, o time de projeto não conversa com o meu time de sustentação, né? O nosso foco é que o cliente não tenha esse sentimento e que a gente consiga cada vez mais montar uma estratégia de ponta a ponta com os nossos clientes. Então, o nosso Customer Success ele já entra na pré-venda, justamente para sentir qual que é a expectativa do cliente, né? Aonde ele quer chegar. Está ali na expectativa de fechamento, de apresentação de solução, de apresentação de modo de trabalho da Cast, vocês já estão lá mapeando Totalmente. Desde nível de maturidade, aonde esse cliente quer chegar, como que eu vou ajudar ele a chegar lá. Exatamente. Por que disso, né? É muito importante para justamente a gente não ter essa operação fragmentada do cliente internamente. O que a gente não quer no cliente, que a gente não vai fazer internamente, para ele, né? Exatamente. Então, assim, vendo ali a posição do nosso CSM, né? Quando ele pega a carteira do cliente, ele precisa saber o que foi negociado com o cliente lá no início, qual que foi a estratégia que o nosso arquiteto, junto com o cliente, desenvolveu para atender a expectativa do cliente. Ele precisa saber o que o time de projeto executou junto com o nosso cliente, qual que foi essa experiência que o cliente teve ali no momento do projeto, né? Assim como o pós, no momento ali que a gente faz o handover, né, do time de projeto com a sustentação, que é o momento ali, a fase do run, que a gente chama, né? Para o cliente se sentir confortável que o time da sustentação está pegando a operação de um projeto ali executado com sucesso e que esse CSM tenha noção do que está sendo transpassado ali de uma operação para outra, né? Então, a gente preza muito por isso mesmo, do Customer Success estar linkado desde o início para a venda até o restante da jornada do ecossistema para estar adotando com o cliente as soluções, tracionando a maturidade dele, verificando se aquela expectativa está sendo atendida, se o time está precisando de novos conhecimentos das soluções contratadas, né? Ou se até mesmo, depois do projeto, verificar que, nossa, essa solução que a gente adquiriu aqui atrás, hoje já não faz mais sentido temos que para a evoluir. estratégia do cliente. Ou a gente tem que rever se essa solução permanece, ou se a gente amadurece o time para incluir essa adoção ou não. Então, é esse papel que a gente fala do Customer Success numa visão 360 dentro de um ecossistema. Uma coisa que a Elô falou que é bem legal, a questão da arquitetura, né? Tem uma frase que a gente costuma dizer que é o cliente ele não enxerga a arquitetura da empresa, mas ele sente pela falta dela. E a mesma coisa com outras coisas, né? O cliente não enxerga a logística, a complexidade da malha logística no Brasil, por exemplo, mas ele sofre pela falta de uma logística bem estruturada dentro da empresa. Então, e geralmente
na grande maioria das vezes, a primeira pessoa que percebe isso é o cliente. Sim. Não, e falando por mim, né? Eu, quando vou comprar algo assim na internet, no e-commerce, eu procuro lugares que tenham a sua logística própria, né? Sim. Justamente para não ter esse sofrimento no sentido de, nossa, né? Eles estão preocupados com a logística, ou eu preciso me preocupar com a dificuldade da logística no Brasil. Você sabe que a gente trabalha com e-commerce lá na Discover, né? O SAP Commerce Cloud. Sim. E tem todo esse ecossistema em volta, né? De logística, tem hub de entrega. Então, tem clientes que preferem ter ali, como você bem comentou, né? A equipe própria. E tem clientes que têm parceiros para fazer entrega. E tudo bem, né? Cada um com a sua estratégia, tá tudo certo. Cada um com a sua estratégia, mas tem que ter comunicação, tem que ter conversa, tem que ter estratégia. Então, quando a gente fala em executar um projeto de Customer Experience, a gente está olhando muito para isso, sobretudo ali na fase 2, né, que a gente vai fazer as entrevistas, entender, antes de colocar a mão na massa, antes de começar a falar em desenvolvimento, né, antes de codar, a gente está olhando para isso, porque no final isso vai virar uma experiência lá na frente, né, e você, com a parte de Customer Success, depois do projeto entregue, eu achei super legal que você mencionou toda essa estrutura e dimensão do seu trabalho e de toda a equipe, porque antes você escutava assim, né? O Pércio, o vendedor, vendeu e foi embora. E cadê o Pércio, né? Aqui Cara, a gente o não Pércio, deixa isso acontecer. o Pércio na Discover também não, porque eu faço também a parte de pós-venda. Aliás, é muito gostoso quando você vende, o cliente acredita no seu projeto, esse projeto está sendo executado com todos os desafios que o projeto tem, mas você está ali acompanhando. Parece que é uma criança que está nascendo, está virando adolescente e vai seguir a vida dela, né? Então, esse acompanhamento é super importante, seja de uma empresa como a Discover, que trabalha Customer Success e o vendedor muito próximo, ou, no caso da Cash, que eu entendi que vocês fazem uma passagem de bastão muito madura, né? Que se precisar ali da equipe de vendas vai estar ali, mas que tem uma equipe já olhando e direcionando para onde que esse cliente quer ir, como ele ir e as metodologias que vocês seguem para conseguir ajudá-lo nesse sentido, né? Total, Percy, assim, uma das coisas que eu falo que é o nosso forte é que a gente tem um elo muito grande mesmo com o nosso time comercial e com o time de arquitetura. É engraçado que muita gente fala que o Customer Success tem rivalidade com o time comercial, né? Aqui na Cash, graças a Deus, isso não existe, porque a gente entende o quanto essas áreas se complementam e o quanto uma precisa da outra, né? Então, nas nossas cadências que a gente possui com nossos clientes, que realmente a gente tem cadências com os nossos clientes de forma personalizada ali, a gente faz questão do gerente de negócio estar junto. Muitas vezes a gente tem reuniões antecipadas com os arquitetos que fizeram todo o levantamento para a solução daquele cliente, para a gente se preparar e atender a dor que o cliente está tendo naquele momento. Então, a gente trabalha em conjunto de uma forma bem unificada, assim, é um dos nossos fortes aqui na Cash. Saiu daquela velha história de Customer Success como resolver suporte BO, né? Total, De verdade. total. E uma coisa que eu falo muito pro meu time é justamente isso. Nós não somos suporte. Rafa, que eu estou pensando aqui, a tua experiência de gestão de projetos, né? Para contar um pouquinho como é que funciona mesmo a execução de um projeto de Customer Experience e o que você vê de diferencial do lado do cliente. É até uma história interessante que a gente viveu junto com a Randon, né? 8 anos com 2 e-commerces, né? A gente apoia a Randon em 2 e-commerces B2B. E na época o diretor de venda, Paulo Gomes, ele comentou com a gente aí num outro evento. Ele foi visitar um distribuidor grande lá em Manaus. Ele estava com a camiseta da Randon e se deparou lá com uma compradora, né? A função dela é uma compradora ali dessa distribuidora. E ela virou para ele, não sabia que ele era um diretor, né, um C-level. Ela olhou para ele e falou assim: eu odeio comprar com vocês. Eu passo mal. É verdade. Imagina a sensação. Aí ele pegou, ele conta, né, que ele sentou do lado dela, mas por quê, né? Porque eu tento logar e desloga, depois que eu coloco os produtos no carrinho, some tudo, eu tenho que mandar e-mail, olha as rupturas, né? De uma compra B2B, Imagina. né? E há 8 anos, ainda, né, sem essa régua tão alta como é hoje, mas sofrimento, porque ela às vezes fez todo um trabalho ali que, por algum problema sistêmico, o operacional se perdeu, né? Então, ela falou isso para ele e
muito inteligente, o Paulo voltou para Randon e ele conta que ele sentou na cadeira e ele falou assim, gente, a gente tem que pensar sobre isso, Para né? tudo. E aí eu pensar sobre isso, que é a pergunta que eu quero te fazer, no caso ali da Randon, o que eu senti é que o pensar sobre isso foi pegar um time de negócios, ir para a rua, conhecer lá 10, 15 distribuidores, tem a expertise da Discover de projetos, mas eles queriam entender ali na ponta, para o comprador, como é que você gosta de comprar? Aonde que é difícil? Aonde que é fácil? O que que você gostaria de ter que você não tem? Ou seja, transformar todo um backlog de dores e desejos, backlog de negócios. Você acha que isso é um dos grandes diferenciais quando você tem dentro da empresa, né? Não lá na parede, visão, missão e valores, mas na pele, né? Quando você fala, eu vou colocar o cliente no centro agora, né? Custe o que custar. A gente tem que mudar processos. É mais ou menos por aí, pela sua experiência, que você vê a diferença entre um processo, um projeto de sucesso e um projeto que às vezes não andou tão bem. É um conjunto de fatores. O primeiro, acho que foi essencial nesse caso, foi entender a ponta. Né? Ir no cliente, visitar o cliente, entender o processo do cliente, de como ele estava fazendo naquela época, isso foi essencial. Eu acho que é bem bacana, isso diferencia empresas que atuam como canal de empresas que atuam como ecossistema, é justamente inserir uma pergunta a mais. Então, geralmente, quando a gente vê uma empresa vai fazer um projeto, ou nesse caso, né, era um projeto, mais um processo, geralmente as perguntas que aparecem são: quanto vai custar? Quanto tempo vai levar? Quem que eu preciso envolver? É o resumo da RFP, né? É Atende, como e quanto fica e quando fica pronto. Quando a gente coloca uma pergunta a mais, que é o que isso vai mudar na vida do meu cliente, é isso que faz a diferença. É isso que diferencia uma empresa. Porque se você for pensar na prática, o que a Randon fez foi colocar um canal. Naquele momento, estou colocando um canal. Mas por trás disso existia uma questão de ecossistema. Então, assim, o Paulo viu na pele, ao vivo, o que aquele cliente estava sofrendo. E assim como aquele cliente, outros milhares de clientes da Randon também estavam sofrendo. E aí ele inseriu essa quarta pergunta ali na mesa de todo mundo. O que isso vai mudar na vida do meu cliente? E aí que a gente consegue diferenciar, inclusive, uma empresa que trabalha com canal de uma empresa que trabalha com ecossistema. E olha que interessante, né? A Cast apoiou bastante a Randon aí no projeto de migração, se não me engano, de ECC para S4, enfim, atualizações de versão. Sim. E a Discover, mesma coisa com a jornada do commerce, né? Um commerce on-premise, depois vai para a versão cloud. E agora, mais recentemente, com a Randon, né? Felizmente, ela compra outras empresas, ela está sempre pensando no crescimento e na estratégia do grupo. Ela comprou a Nakata. Nós, eu e o Rafa, tivemos a felicidade de interagir com a Fernanda, que é da parte de sucesso do cliente lá na Nakata. E quando ela falou, olha, bom, eu vou ter que escolher qual é o e-commerce que eu vou usar. Eles tinham o e-commerce deles, da própria Nakata, mas a ideia era usar o e-commerce da Randon. O e-commerce da Randon, naquela época, ele era direcionado para atender a demanda do comprador Randon, que compra pequenas quantidades, né, um ticket médio mais alto, e da Nakata é o contrário. É um volume altíssimo, né? Ticket menor, né? A gente está falando de peças e peças de reposição. E no caso, o nosso projeto, nosso e-commerce, né? O SAP Commerce Cloud tinha que atender isso. A Fernanda, ela tem uma postura, e a gente foi conhecendo melhor ela, que é assim, olha, custe o que custar, mas não do ponto de vista monetário especificamente, o meu cliente lá na ponta não pode sofrer. Então, ela já tinha essa ideia, e a ideia que também a gente tem na Discover, né, de uma compra fluida. É um B2B? É um B2B. Mas por trás dali, a exemplo lá da menina, que é uma compradora B2B, mas ela tem um CPF. Ela está acostumada a comprar no Mercado Livre, está acostumada a comprar na Amazon, está acostumada a comprar em N sites em que a experiência tende a ser mais fluida. Só que a hora que ela começa a fazer o trabalho dela de compradora B2B, a experiência muda completamente. Né? Então, a gente tem isso como um mantra na Discover, proporcionar projetos que atendam o nível de complexidade de um B2B,
mas que a experiência de compra seja semelhante ao B2C. Então, a equipe do Rafa, ali junto com a Fernanda, estudou as alternativas e hoje o comprador na Cata, que é o comprador random, né, do grupo como um todo, ele compra mais rápido do que no portal antigo dele. Então, o foco, quando a gente olha efetivamente para sucesso do cliente, para customer centric, né? Eu ia comentar, isso é literalmente o customer centric na prática, né? E aí vem a tecnologia como um grande habilitador, né? Mas se a empresa não tem pessoas ou não tem essa visão de efetivamente colocar o cliente no centro, em algum momento isso vai gerar ruptura, em algum momento isso vai gerar quebra de expectativa. E falta de confiança, né? Falta de confiança. E se esse comprador, amanhã depois, puder comprar de outra empresa, através de um outro canal, e resolver a vida dele enquanto comprador, e segue o barco da vida comprando e vendendo, ele vai fazer isso. Exatamente. Essa questão do customer centric na prática é bem bacana de se definir e de se falar, né? Porque nós aqui do Customer Success, a gente realmente coloca o sucesso do cliente ali de uma forma bem específica e não de uma forma genérica. Quando a gente fala o sucesso do cliente, a gente fala, eles fazem essa jornada com todos os clientes de igual forma, mas não, porque o sucesso do cliente para você, Pérez, como cliente, é um. O sucesso para você, Rafa, é outro. Então, a gente preza muito por essa personificação, né, de como a gente centraliza o cliente no nosso ecossistema. Sabe? E que é super importante, porque muitas vezes, nesse caso real que você trouxe, talvez essa compradora não estava feliz porque ela estava acostumada com outras ferramentas. Mas talvez outro cliente, outro comprador, estava feliz porque as experiências dele com outras ferramentas eram péssimas, né? Então, é relativo, né? Porque exato. A gente está comparando sempre uma experiência com a outra, né? Exato. Então, assim, quando a gente fala do customer centric, é justamente isso, né? Quando a empresa para medir ali o que é fácil de medir, junto com o seu cliente, de uma forma estratégica e pontual, e não de uma forma genérica como um todo, porque se a gente trata os clientes de uma forma geral, nenhum deles vai ter sucesso, né? Para a CX, você acha que tá por aí a conversa? É a mesma coisa. A Elo estava falando, estava lembrando, inclusive, das conversas que a gente teve com a Fernanda, da Randon, né? A expectativa dela já era alta e ela tinha uma premissa. O meu cliente hoje adora o meu site próprio. Eu não posso baixar a régua. Né? Tem que ser melhor do que eu tenho hoje, algo melhor do que eu já tenho hoje. E aí foi o desafio dado e desafio cumprido com a gente, né? Tecnologia e alguém ou uma empresa que tenha essa visão da importância de você não frustrar, né? De atender a expectativa do seu cliente lá na ponta, que afinal de contas todos nós somos clientes, né? Claro. A gente sente isso na pele como todos eu senti dias. Ontem, minha pele estava quente no cobertor, ficou gelada na rua. Bom, e essa parte de customer centric, tem vários departamentos, toda empresa tem vários departamentos. Como que vocês acham que esses departamentos trabalham? Qual que, de repente, atinge mais ou menos o cliente lá na ponta quando essa estratégia não está bem desenhada, né? A gente está falando de vendas, está falando de marketing, está falando de operações. Vou dar outro exemplo meu, e vocês devem ter já vivido isso. Você aí que está nos assistindo também. Eu compro de uma loja, produto super legal, né? Só que eu recebo há 2 anos e meio dessa loja da categoria feminina, que não é a categoria que eu compro. Então, essa loja ela tem produtos femininos e produtos masculinos. E eu recebo e-mail marketing toda semana de produtos femininos. E aí eu penso assim comigo, né? Eu já trabalho com CX, né? Então, a gente fica um pouco mais ressabiado, né? Você fala assim, mas peraí, você conhece o meu histórico de compra. Você sabe tudo que eu comprei. Seria bom se a solução que você tem aí hoje entendesse o meu comportamento online. Eu entro no seu site, eu entro via mobile, eu entro via computador. Eu estou ali, eu passeio. Então, eu espero que essa marca, né, tão conhecida como ela consiga minimamente entender ali o meu comportamento, juntar esses dados, né, e faça uma foto, uma visão. Quem é esse Pércio comprador?
Porque, cara, te juro, se ela me manda os produtos que eu costumo comprar numa oferta, Você compre um, adquire ganhe muito outro, mais, né? um desconto, eu, além de comprar mais, eu iria ajudar até a divulgar mais a marca. Mas no atual momento que eu estou em relação ao meu ciclo de vida com essa marca hoje, tá assim, olha, eu tô virando quase um detrator, porque primeiro, vem um e-mail que não combina comigo, tá? Eu já tenho que deletar esse negócio. Eu sei do esforço da empresa, que tem uma equipe de marketing maravilhosa, que tem os processos, e gasta-se uma grana para chegar para mim um negócio que não conversa comigo. Então, quando eu falo de colocar o cliente no centro, e já puxando o gancho para a gente falar de integração, de dados, que sai E IA, hoje até é de IA, né? Exato. Nesse teu Co- caso. como que em 2026 a gente ainda vive esse tipo de experiência, esse tipo de situação? A ideia é entender, dentro dessa visão de customer centric, quais departamentos a empresa tem que ter um pouco mais de carinho para olhar com isso, porque todos, de alguma maneira, estão impactando, de alguma forma, o cliente lá na ponta, né? E aí, aproveito para vocês comentarem sobre estratégia de integração, estratégia de dados em projeto ou ali no run, né? No pós-projeto, no acompanhamento do cliente. Antes do Rafa falar dessa questão da integração de dados, né? Esse teu caso é um caso totalmente prático de como essa empresa ela não mede o que realmente é importante para o cliente final dela, e sim mede de uma forma genérica, né? Então, hoje com a IA é muito mais fácil dessas empresas elas conseguirem direcionar de uma forma estratégica essa experiência com o seu cliente, no sentido que você falou, pô, ela sabe o que eu comprei, ela sabe qual que é ali meu produto que eu mais consumo. Tem ali minimamente meu ticket médio, sabe a região que eu moro, a minha idade. Exato. Então ela não focou, Tem soluções que na cruzam. tua experiência, Aliás, não quem estiver focou. precisando de uma coisa dessa, a gente tem lá, tá? Junto com a SAP, só conversar com a gente. Mas é bem isso, né, Percy? Então ela não focou ali de fato naquilo que é importante para você como consumidor, né? Ela está tentando atingir um público geral, né, com um único material, mas que no fim está afastando mais consumidores do que atraindo, né? E você até falou, né? Qual que é a área que tem que ter um cuidado mais especial? Eu acho que é justamente aí. Todas. Exatamente. isso que eu ia falar. Né? Não existe Não uma existe área uma área. específica para ter cuidado. Eu acho que o cuidado que as empresas têm que ter é justamente para que todas as áreas estejam integradas de uma forma que todas tenham o mesmo cuidado e o mesmo zelo. Alô, C-Levels. Exato. Que tem que vir de cultura e de governança, né? Total. E processos, né? Como eu falei no começo, hoje não é mais uma questão de departamento. O grande erro tá, como a Elo falou, as empresas elas são criadas com departamentos, com áreas. E aí as áreas vão, conforme a empresa vai crescendo, essas áreas vão crescendo individualmente. O Pérez comentou algo no começo que foi bem interessante. Cada um tem a sua meta. Então, marketing tem lá uma meta de geração de leads, venda tem uma meta de pedidos, atendimento tem uma meta lá de TMA, TME, mas não tem ninguém colocando métricas e metas para a CX, que aí é a jornada do início ao fim. Então, nesse caso seu, por exemplo, Pérez, provavelmente dados não está conversando com marketing, porque marketing não gera uma campanha aleatoriamente. Não deveria, pelo menos. Não deveria. Precisa de dados. E aí fica você recebendo esse e-mail, a Elo recebe um outro e-mail, por exemplo, de roupa masculina. Então, acontece esses silos que a gente chama não integrados. E quando eu falo não integrados, eu não falo nem só na questão de integração tecnológica. Eu falo, inclusive, de governança, né? De saber o papel de cada departamento, de cada área na jornada inteira do CX. E como é que eles se conversam, né? A SAP tem uns 2 anos que ela veio com um conceito que eu acho muito interessante, que é o conceito de lead to cash. Então, você tem lá o lead que nasceu, no caso da SAP, ali no eMarces, né? Com engajamento omnicanal, hiperpersonalização. Então, neste caso, o Perso recebeu a mensagem certa, na hora certa, com a informação certa, né? E ele passa
por um caminho. Eu recebi esse e-mail marketing. Esse e-mail marketing conversou comigo, me aproximou da marca. Então, eu tô numa jornada muito mais de fidelização, de aproximação, do que numa jornada de distanciamento e indo lá para um churn, né? Eu quero que essa marca me conheça, pelo menos, para ela poder me ofertar alguma coisa legal. Beleza, veio um e-mail marketing legal, né? Um link, eu fui lá para o e-commerce, fiz a compra. Pode ser que eu tive um problema de pós-atendimento, pode ser que eu não tive. Isso foi lá no RP, né? E esse conceito, né, que a SAP coloca de lead to cash, né? Desde o nascimento do lead, das soluções integradas, seja ela de engajamento omnicanal, seja do próprio e-commerce, seja num força de vendas, no CRM ou no pós-atendimento, tudo isso se conversando, e aí tem TI, tem integração com o RP, né? Você comentou disso e em cima disso você coloca uma camada que é governança, né? Então eu acho que a diretoria olhando novamente como a tecnologia como um habilitador, mas de fato mensurando todos esses pontos para que no final das contas a gente não tenha tanta quebra de expectativa, né? É isso. Acho que você colocou, tem 2 pontos aí na sua fala. A primeira é apoio executivo para quebrar silos. Sem apoio executivo isso não vai acontecer. E o segundo ponto que você traz, que é o lead to cash, é a representação de tudo isso que a gente está falando aqui, de jornada. Então, dentro do lead to cash, há alguns anos a gente começou a tratar o lead to cash como um processo, e hoje ele é mais do que um processo, né? Ele é uma representação de uma experiência do cliente, de ponta a ponta. Nesse caso específico do lead cash, ele nascendo como lead até o momento do faturando isso. Isso traz uma outra perspectiva que a gente pode colocar aqui na mesa, aproveitar inclusive a Cast. Há algum tempo atrás, não muito tempo atrás inclusive, ERP era uma disciplina completamente separada de CX. Então, não existia uma conversa entre essas... a conversa que existia era tecnológica, ponto. Né? E aí, hoje em dia, a gente já traz mais essa questão para a mesa, porque, por exemplo, de nada adianta eu ter um CRM excelente se eu não estou faturando certo. De nada adianta eu ter um aplicativo super fluido, rápido, se lá na ponta eu não estou entregando para a pessoa certa. Então, hoje, essa questão de RP com CX vem muito forte por conta disso. A gente está falando de uma aproximação benéfica entre TI e negócios, né? Sim. Terem boas conversas para que TI faça o seu papel e que atenda à demanda de negócio ao mesmo tempo, né? Totalmente. E até um ponto, trazendo um pouco da governança, né, que a gente comentou aqui, no momento que a gente não se tem uma governança clara e com processos definidos e com uma preocupação de fato ali, a promessa do Customer Success acaba se perdendo no pós-venda. E eu acho que o Rafa até comentou uma coisa muito legal, que não existe metas para CX. E eu acho que aqui é um ponto que CX se complementa junto com Customer Success, porque Customer Success tem metas claras, tem né? ritos, então, né? Exato. Então, assim, a gente não pode deixar que a experiência daquele cliente, aquele sentimento ruim do cliente se torne um churn ou se torne uma falta de adoção naquele produto porque ele não foi bem atendido numa frente, né? Porque ele não teve uma boa experiência, por exemplo, com o financeiro da empresa, porque ele não teve uma boa experiência com a logística. Então, nesse ponto, eu acho que os dois se complementam muito. Rafa, então, falando sobre governança, sobre integração de sistemas, né, sobre dados, e a SAP, há um pouco tempo atrás, ela trouxe um conceito muito interessante que é do lead to cash, né? Do lead nascendo e todo o processo que acontece até ali o faturamento no RP. Conta pra gente um pouco dessa visão lead to cash e o que ela traz em termos de benefício, tanto para tudo isso que a gente está conversando, né? Experiências positivas para o cliente lá na ponta, e aí na sequência eu também quero entender o quanto o lead to cash ajuda na parte de governança, no pós-venda, dentro aí de Customer Success.
O Lead to Cash, na verdade, ele é a representação de tudo isso que a gente está conversando aqui, né? De toda essa jornada do cliente integrada, orquestrada, desde o nascimento do lead até o faturamento daquele pedido. E tudo conectado, né? Então, o cliente, de novo, a gente falou isso no começo, independente do canal, se é por um aplicativo, se é por um e-commerce, se é ele ligando para um vendedor ou consultando via WhatsApp, ele vai ter a mesma visão daquela informação, né? O Lead to Cash ele nasceu como um conceito de processo, hoje a gente já entende que é uma jornada, justamente para minimizar a quebra entre departamentos. Por que eu falo isso? Imagina, né? Nasceu um lead ali no marketing, foi para uma equipe de vendedores para aquecer aquele lead, ver se de fato nasce uma oportunidade ou não. E dentro dessa jornada, que a própria SAP, inclusive, já tem soluções para isso. Nesse caso, uma jornada B2B que você está desenhando. Exato. Por exemplo, já tem tudo integrado. Eu já tenho uma visão do 360 de quem é meu cliente, do que ele já comprou, do que ele pode comprar. Então, na verdade, a gente fala que é, de fato, uma jornada que está integrada, está orquestrada do início ao fim. Por exemplo, né, Elo, um lead to cash bem executado, né, com a governança de TI, com os projetos integrados, com a visão 360 do cliente, ele é um super facilitador do trabalho de um Customer Success, né? Total, porque ele já entra ali nessa jornada de valor do cliente, que a gente chama, tanto que na Cash como a SAP também utiliza isso, né? Porque é nessa jornada que a gente vai fazer todo o papel ali de governança de fato desse venda. Então, o cliente já entra na pós-venda ali tendo uma governança bem estruturada, entrando aqui no nosso dia a dia da Cash com relação aos nossos clientes SAP, né? A gente faz uma governança muito personalizada com relação ao consumo dos clientes, né? Então, se a gente se perde nessa governança, um risco do churn é muito grande ali quando o cliente for reestruturar o seu contrato, porque vai chegar no momento que ele vai fazer a reestruturação do contrato dele, que ele vai olhar para o parceiro e vai falar, tá, mas o que até agora esses produtos SAP me trouxe de valor de fato? Né? Então, a gente busca ter essa governança diária, mensal, às vezes trimestral, dependendo do cliente, justamente para mostrar para ele o valor que ele está tendo, né? Seja ele pelo consumo, seja ele pela maturidade que ele está ganhando. Quanto que ele está utilizando de fato, quanto que ele pode utilizar, toda uma estratégia de adoção. Totalmente. Né? Porque o foco aí é, claro, atender o cliente bem lá na ponta, ter uma jornada super interessante, ter canais que você conversa, mas a gente está falando de ROI, né? A empresa tem que pagar as contas, viver, né? Ter o teu lucro e seguir a sua estrutura de crescimento, né? Isso mesmo, parça, porque senão, justamente, é aquele velho ditado, né? Pô, comprei uma Ferrari e não estou dirigindo, sabendo dirigir uma Ferrari, né? Você sabe que tem um cliente super querido, a gente está bom tempo com ele, 6 anos, e numa das visitas que eu fiz, ele comentou assim para mim, Pércio, eu quero que vocês, a Discover, né, estejam mais próximos aqui da gente, né, seja no encontro presencial ou realmente online, ajudando a gente aí a explorar melhor as soluções CX SAP, né? Eu falei, pô, super legal, vamos organizar então, né, essa estrutura, vamos já fazer os invites e tal. Aí eu olhei para ele e falei o seguinte, mas eu posso, você me trouxe aqui um pedido, eu posso te falar também um pedido? Ou na verdade uma pergunta? Vocês vão ter tempo para gente? Porque, assim, as coisas estão corridas, né? E graças a Deus, neste cenário, eles entenderam. E aí eu acho que é maturidade, né? De diretoria, de saber a importância de você ter sistemas integrados, ter essa visão 360. E a SAP, ela vem com esse conceito de lead to cash, mas ela vem com uma camada, né, que é o tal do BTP ali, uma camada também com o próprio ERP, o sistema satélites ali onde está, né, o conjunto que a Discover trabalha, que é CX, e em cima disso tudo você tem também a IA corporativa, né, a IA fechada. Como que vocês imaginam CX com IA de hoje para amanhã? Porque a coisa está muito rápida, né? Vocês acham que
o céu é o limite para IA, na medida que você tem ali a IA generativa ajudando no front-end do e-commerce, a IA generativa apoiando a equipe de back-office, seja na estrutura de um catálogo. Tem muita coisa vindo aí, IA apoiando a equipe de pós-atendimento, né? Ajudando a compor um histórico de atendimento. Eu acho que hoje em dia todo mundo fala muito sobre IA, mas a gente precisa lembrar de dados também. Então, uma IA boa, ela vai conseguir trabalhar de forma excelente e trazer a informação certa com base em dados que a empresa tem. Eu acho que por um bom tempo, as empresas ficaram muito preocupadas em ter dados, em levantar dados. Acho que isso aconteceu e acontece, é importante que aconteça. Mas daí agora vem muito mais no sentido de facilitar e de escalar. O que eu quero dizer com isso? Imagina, de novo, numa jornada B2B. O vendedor, ele precisa acessar... vamos falar de uma empresa que não tem sistemas integrados. Então, o vendedor ele precisa acessar o RP para ver uma informação, depois ele precisa acessar outro sistema para ver uma informação, depois ele precisa acessar um terceiro sistema. E mesmo quando está integrado, são soluções integradas, às vezes ele precisa de telas diferentes para olhar e chegar naquela conclusão. Agora, você imagina uma IA dentro dessas soluções, consumindo aquela quantidade de dados que ele tem, fornecendo tudo isso para o seu vendedor. Mas precisa de uma integração e de uma governança, de gestão de arquitetura de dados, né? Porque senão a IA vai estar consumindo um pedaço ali da história, sendo que ela pode entregar muito mais, né? É uma premissa, inclusive, né, para isso acontecer. Então, você imagina dentro do seu portal, o seu vendedor perguntando para a IA sobre o cliente Persion, né? E a IA conectada aos sistemas, trazendo as informações e possivelmente sugerindo alguma outra coisa com base no seu histórico de atendimento, com base no seu histórico de pedidos. Então, naturalmente, essa camada de IA vem forte agora, mas lembrando, né, não ela por si só. Sim, mas esse ponto até que o Rafa comentou, do questão dos dados, é muito forte, porque se a gente olha realmente para o ecossistema como um todo, a IA realmente pode vir para ajudar, né? Mas se por trás, né? Até vou dar exemplo aqui, nós como parceiro, o ecossistema não está completo, ali interligado, falando a mesma língua, todo mundo consumindo os mesmos dados, a IA não vai conseguir ajudar no dia a dia com o cliente, né? De como a gente pode atingir aquele cliente da melhor forma ou como a gente pode ajudar o cliente de uma forma mais efetiva. Então, esse ponto dos dados é extremamente relevante, porque sim, nós temos diversas IAs que podem ajudar a gente no dia a dia. Aqui voltando, agora falando do nosso lado, né? Como parceiros. Mas se a gente não tiver com o ecossistema ali 100%, esses dados vão estar fragmentados. Então, a gente não vai ter daí resultado nenhum. Ou seja, não adianta eu chegar, né? Como eu Pércio na figura de vendedor, né? Para trazer inovação para essa empresa, para falar para ela, olha, você já usa o SAP Commerce, então com IA você vai ter ali a conversa generativa, que vai estar conversando com o teu cliente, vai te ajudar na conversão, na medida que ele tira uma dúvida, ou você vai ter a IA ali no back-office, ajudando o time que faz estrutura de catálogos, etc., ou numa força de vendas, ou no pós-atendimento, que a IA está ali reunindo aquele caso para ajudar aquele atendente que pegou aquele caso, que vai tratar aquela questão de pós-atendimento. Lindo, maravilhoso. Mas se a gente conhece bem essa frase, né? Se o mato não estiver tão alto, né? Exatamente. Que durante muito tempo as empresas trabalharam de forma muito reativa, né? Então, esperava-se que o cliente abrisse uma reclamação, esperava-se que o cliente entrasse em contato perguntando do pedido, enfim, solicitando alguma coisa. E hoje a IA vem nesse contexto de trabalhar de forma proativa, né? Então, eu sei quem é o meu cliente, eu tenho os dados do meu cliente integrado, por que não já oferecer essa experiência personalizada para esse cliente? Acho que é muito do que a gente fala muito do business outcomes, né? Então, acho que a IA ela vem muito para ajudar isso, de você entender o seu cliente, conhecer o seu cliente, porque hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, que é realmente a gente concentrar todas as dores do nosso cliente em uma única pessoa. Então, por exemplo, aqui no Customer Success, a gente não entende muito bem como que é a dor do time de logística, a gente não entende muito como é a dor do time lá
do financeiro, do time do RH, porque o nosso ponto focal é o gerente de TI. Então, a gente trazendo o uso da IA, né, como esse auxiliador, esse assistente ali para o Customer Success, ele pode justamente nos abrir essa janela para entender como que está toda a operação do nosso cliente, para conseguir auxiliar e promover melhores ações ali dentro do RP dele. E de repente olhar para locais que nunca foram olhados e são super importantes, né? Isso. Eu trabalhei na aviação um tempo e aí a gente tinha um curso de CRM, né? E, nossa, interessante, né? Curso de CRM na aviação. E fui para a sala de aula e ali na sala de aula você passa um período ali com o comandante, com o comissário, com a equipe de limpeza, com o pessoal da manutenção de aeronaves, com a equipe de solo no aeroporto, todo mundo para falar e comentar um pouquinho de como que é o seu dia a dia, o que faz, o que deixa de fazer, para que no final todo mundo entenda da importância, sobretudo ali no caso da aviação, que a gente está falando de segurança, né? Que todo mundo ali é importante para que esse avião ele esteja cada vez mais seguro, para que ele decole, para que ele pouse. Uma informação, independente de onde ela vem, pode vir do comandante ou pode vir de uma pessoa que está ali num trabalho muito mais operacional, ela é relevante e ela é importante e ela é preventiva. Então, de novo, né, a gente traz provocação, indo já para o final do nosso podcast, o quanto as empresas, e a gente sabe que não é fácil, o tempo está escasso, mas elas precisam de estratégias para conversarem mais, né? De tudo isso que nós falamos hoje, o que você diria para uma empresa que está começando agora a estruturar a sua área de Customer Success? E, Rafa, entender também as dicas que você daria para quem está numa jornada aí de Customer Experience. Bom, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que eu diria é não comece pela tecnologia. Ponto. Que as empresas sempre são muito preocupadas em vou comprar o melhor CRM, vou comprar o melhor e-commerce, vou comprar o melhor RP, mas se o processo não existe, se esses processos não estão integrados, você só está escalando o problema. Você está escalando o seu parque tecnológico e o seu problema também. Então, de repente, acho que a primeira coisa é não comece pela tecnologia, comece mapeando processos e entendendo a jornada do seu cliente. Mas quando você pega, por exemplo, uma RFP, né? Bem estruturada, você entende que esse caminho já está mais evoluído. Nem sempre, nem sempre. Já vi várias RFPs com N funcionalidades que você bate o olho e você fala, mas será que o cliente realmente vai usar isso aqui? Será que isso faz sentido para o cliente? Na época, eu lembro de um projeto que a gente foi implementar, era um B2C, e o cliente porque queria ter um reCAPTCHA dentro do cadastro. Porque na época, todo mundo estava colocando reCAPTCHA nos sites, e a nossa pergunta para ele foi, você quer dificultar o cadastro do seu cliente ou você quer facilitar? Se a sua preocupação é segurança, existem outras formas que isso pode ser feito, mas não com reCAPTCHA. E aí ele entendeu, ele falou, de fato, E aí você vai trazendo essa visão para o cliente. Né? Acho que cabe a nós, como parceiros e que tem essa experiência com outros projetos, trazer essa visão para o cliente, porque nem sempre o cliente, de novo, aquela quarta pergunta, o que isso vai mudar na vida do meu cliente? Se essa pergunta não faz parte, só faz o quanto vai custar, quanto tempo vai levar, eu não acho que essa empresa está pensando em ecossistema. Ela está pensando em só colocar mais um canal. Obrigado, que eu já vou poder vender meu peixe aqui, porque precisa de experiência, de expertise para fazer um projeto. Então, você, cliente aí que está do outro lado, tá, antes de começar um projeto de CX, entre em contato com a gente, vamos conversar, vamos entender o seu momento, vamos desenhar juntos aí essa jornada. E para você, Lu? O primeiro passo concreto que as empresas precisam dar ao montar a sua equipe de Customer Success é foque na jornada do cliente desde a pré-venda e não só no pós-venda, porque eu entendo que o grande diferencial está quando a gente começa a olhar para a jornada do cliente realmente antes do cliente entrar.
né? Porque senão realmente o Customer Success ele vira um Customer Success reativo e não é isso que a gente quer. Além de engajamento, né? De você conhecer, gerar confiança, um Confiança. trabalho contínuo. Isso mesmo, porque daí você traz essa jornada específica, personalizada com o seu cliente, desde o momento que ele está ali na negociação, até de fato ali para parte do run, da adoção, né? Onde você vai continuar toda essa estratégia com o seu cliente. Então, se há um conselho que eu possa dar, é justamente esse: mapeie muito bem a sua área para não ser uma área reativa, e sim uma área proativa e estratégica, onde ela tracione uma jornada específica e especializada para cada cliente e que ela inicie nesse pré-venda e não no pós-venda. E de quebra, ter essa figura de Customer Success desde a pré-venda super ajuda no processo de venda, inclusive, né? Sim. E acho que um ponto bem bacana que o Rafa falou é a questão de processos, né? Quando esse ecossistema não tem processos claros e papéis bem definidos, não tem, eu acredito que nem CX, nem CS que salve, né? Porque senão fica justamente aquele jogo, né? Mas acho que isso é papel de fulano, isso é papel de ciclano. E não, aqui a gente tem que entender nesse ecossistema que o cliente é o centro de tudo, né? E que cada um aqui tem o seu papel fundamental. E o Customer Success está aqui justamente para centralizar isso, né? Fazer essas... Reforçar essa mensagem, Exato. né? E de engajamento ou reengajamento, porque o tempo todo acontece do cliente começar a desmotivar por algum motivo. Diversos, né? Diverso, troca de pessoas, enfim, N coisas acontecem numa empresa, mas você está ali, né? Olha, apontando para o farol e vamos juntos, né? Para poder chegar lá, né? Isso, e é sempre assim, tentar tracionar com o seu cliente que ele compre essa estratégia junto com você, porque não adianta o Customer Success estar ali com o cliente, fazendo toda essa governança, trazendo esses insights, montando novas estratégias e o cliente não consumir de fato aquilo, né? Então, esse é um ponto muito importante, que o cliente tem que fazer parte também dessa jornada e querer fazer parte dessa jornada. Super interessante. Olha, eu agradeço a conversa. Já está acabando, né? Passou rápido, né? Voou. Literalmente voou. Esse é o primeiro episódio do Discover Talks. A gente espera construir mais história, trazer mais informação que possa ajudar as empresas que estão aí no dia a dia precisando mudar, efetivamente precisando colocar o cliente no centro. Não colocar a plaquinha de cliente no centro e 3 puff colorido. E não só focar na venda, né? Chamar isso de inovação. Exatamente. E não focar só na venda, né? É uma jornada que ela é construída a partir de tudo isso aqui que a gente conversou. Obrigado pela participação, Eu que Elô. agradeço pela parceria, pelo convite. Obrigadão, Rafa, pela participação. Obrigado, Pé, pelo convite e obrigado, Elô, pela parceria aqui hoje. Para quem quiser conhecer um pouco mais da Cast, só entrar aí cast.com.br, discover.com.br. Esse podcast estará aí nas redes sociais, com alguns cortes bem legais aí pela nossa equipe de marketing. Espero que vocês tenham gostado e eu fico por aqui com uma pergunta provocativa para você que é da área de gestão, para você que é gerente, para você que é coordenador, para você que é C-Level. Se você fosse o seu cliente, o que você faria? Valeu, pessoal. Até a próxima.